Opa, então vamos lá? Ó, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como que funcionam todos os verbos, todos os tempos verbais na língua inglesa, ok? Então, basicamente, eu vou explicar para vocês, nós fazemos um resumo de cada um dos tempos verbais para vocês poderem utilizar numa conversação enquanto vocês estiverem conversando. A língua, de um nível básico até um nível intermediário, ela não é muito mistificada. O que que você precisa? Você precisa entender como que funcionam os tempos verbais, por exemplo, presente, passado, futuro, presente contínuo, passado contínuo, etc. Quando você usa cada um e conectar esses tempos verbais. Algumas coisas, elas vão ficar um pouco soltas enquanto você estiver falando, e você não vai sempre usar os tempos verbais, mas na maior parte das vezes, sim. Então, por exemplo, quando você cria frases com sujeito e verbo, você consegue criar infinitas frases com sujeito, com sujeitos, com diferentes sujeitos e diferentes verbos. Então, vamos supor que você vá conjugar o verbo caminhar em português. Você tem uma conjugação para o presente, você tem uma para o passado, você tem uma para o futuro, você tem uma para o presente contínuo, você tem uma para o passado contínuo. Você tem várias conjugações de tempos verbais diferentes que elas fazem sentido enquanto você está aprendendo aquela língua. Então, por exemplo, vamos fazer com o verbo caminhar, igual eu falei. Eu caminho, eu ando, certo? Se eu troco o sujeito, você caminha, os outros sujeitos. Isso que eu vou ensinar. Isso tudo é o presente, vamos supor que seja presente. Eu caminho, você caminha, ele caminha, ela caminha, nós caminhamos, vocês caminham, eles ou elas caminham, tu caminhas, e etc. Isso é presente. No passado, você vai falar, eu caminhei, você caminhou, ele caminhou, ela caminhou, nós caminhamos, eles ou elas caminharam, vós caminhastes, caminhais, né? Eu não sei direito, agora já me lasca. Ok. No futuro, o mesmo verbo, caminhar. Eu caminharei, você caminhará, ele caminhará, ela caminhará, nós caminharemos. Então, esse é o futuro. Eu vou explicar para você. Presente, como que faz esse presente? Todas as conjugações no presente. Passado, todos no passado. Futuro, todas no futuro. Presente contínuo, eu estou caminhando, você está caminhando. Passado contínuo, eu estava caminhando, você estava caminhando. Futuro contínuo, nós estaremos caminhando. Então, eles estarão caminhando. Então, todos esses tempos verbais eles vão ser explicados, tá? E aí eu vou ver se eu vou enviar um vídeo só ou separar eles por tópicos, ok? Então vamos lá. Para começar, eu vou abrir aqui um documento só para esse vídeo e eu vou fazendo na prática, escrevendo na prática com vocês e mostrando como que funciona cada um desses tempos verbais e para nós fazermos essa revisão. Se você já entende os tempos verbais, vai ficar mais fácil para você saber como que funciona. Por quê? Porque você entende, você vai ler, você vai captar. Então, a arte de você conseguir se comunicar na língua, da forma mais da básica até o intermediário, é você entender como que você conjuga todos os verbos, porque basicamente você usa o sujeito e o verbo na conjugação que você quer e conecta com o que você quer falar. Então, eu caminho todas as manhãs com a minha família, por exemplo. Eu caminhei ontem com tal pessoa. Então, você vai ligando depois. O resto é conectar. E existem várias outras classes de palavras que você vai poder utilizar para poder montar isso. Então, começando dos verbos. Isso aqui é um conteúdo que ele vai desde o básico até um intermediário da língua, mais ou menos. Então, come on. Estou transmitindo aqui minha tela, vou deixar nesse tamanho. Eu espero que esteja dando para ver. Então, vamos lá. Ó, basicamente, eu estou aqui. Eu vou criar uma tabela para vocês, para nós vermos como que funciona isso. Então, inserir, criar uma tabela. Aqui eu vou criar uma tabela com 18, 16. Criar com 30. E não dá. Vou colocar o máximo aqui, que é 20. Ok. Então, vamos supor que eu queira fazer com dois verbos, ok? Todo tempo verbal na língua inglesa, ela tem a forma negativa e a interrogativa e a afirmativa. Ou seja, tem as três formas, afirmativo, negativo e interrogativo. Diferente do português, que nós temos afirmativo e negativo. Negativo em português, geralmente, você só coloca o não. Então, você coloca não, já vira negativo. Em inglês, tem uma estrutura diferente para cada forma do negativo. Então, vamos lá. Como que funciona? Vamos supor que nós estamos usando dois verbos. Um verbo vai ser regular e outro vai ser irregular. O verbo regular vai ser work, que é trabalhar, certo? Vamos colocar try, que o work é muito comum, try que é tentar. E o verbo irregular vai ser o go, ok? Então vamos lá. Primeiro, presente simples. Então aqui, ó, to try, to go. Presente simples. I, simple present.
Na forma afirmativa, para você criar uma frase no simple present, é sujeito mais verbo, somente. Sujeito e verbo. Então, vamos lá. Eu queria conseguir me enxergar aqui, só que eu... Ok, assim pelo menos eu consigo me enxergar. Então, vamos lá. Ó. Deixa eu ver se está tudo certo. Yes. Ok. Está pegando aqui o tamanho certo do vídeo, espaço da frase. Tá, beleza, tá assim. Então, ó, simple present, afirmativo, simple present, negativo e simple present, interrogativo. Afirmativo. No presente simples, afirmativo é sujeito e verbo. Então, eu vou usar dois sujeitos. Eu vou usar o sujeito you try, e eu vou usar o sujeito he, porque he, she e it conjuga diferente alguns tempos verbais. Então, é he tries. Você tenta e ele tenta. E nós vamos fazer isso com todos os tempos verbais. Por que eu não coloco todos os sujeitos? Vou colocar aqui todos, só para vocês terem ideia. Então, eu tento é I try. Ele tenta é igual ao he. Então, é a mesma regra que vai valer para o he, vale para os outros também. Para o que é para o she e o it, né? Então, she tries, ela tenta. It tries, ele ou ela tenta para quando não é pessoa. You try. Por que eu estou colocando you novamente? Porque o you significa você ou vocês. Então, you try, nós tentamos. We try, eles ou elas tentam, they try. Aqui sempre é try, ó. Aqui com they é try, com we é try, com you é try, e esse you é try. Ou seja, não precisava ter escrito isso aqui, porque você sabe que é a mesma regra. Da mesma forma que o she e o it é a mesma regra que o he. Ou seja, tem duas conjugações só na forma afirmativa. Na forma negativa, você não vai mais mexer no verbo, você não vai colocar esse S aqui no verbo. Você vai fazer o quê? Você vai colocar don't ou doesn't, para falar que não no presente. Então, eu não tento, I don't try. Você não tenta, you don't try. E se for he, she e it, é he doesn't try. She doesn't try. Agora que deu para entender, eu não vou mais ficar repetindo sujeitos que a regra é a mesma, tá? Eu vou usar sempre ou you ou o he. Então, forma interrogativa. Para você perguntar no presente simples em inglês, você tem que começar a frase com do ou does. Então, você começa a frase com do you try? Interrogação. Aí, todas as frases têm que ter um contexto, né? Então, na língua, geralmente você vai ver esse it aqui no final das frases. Por quê? Quando você tenta alguma coisa. Então, se você vai tentar alguma coisa, aí essa coisa que você coloca o it. Por quê? As frases, elas têm um subject pronoun e um object pronoun. O que é isso? É, por exemplo, quando você fala aqui em inglês, você ama? Você ama alguma coisa? Você fala, yes, I love. E aí, eu amo, você tem que falar a coisa que você ama. Se você não fala a coisa que você ama, você pode substituir pelo it. Então, por exemplo, eu gosto muito de sorvete. I really like ice cream. Do you like it? Eu gosto muito de sorvete. Você gosta? E aí, quando eu quero falar assim, você gosta? Eu tenho que completar. Você gosta de sorvete? Então, do you like ice cream? Mas eu não quero falar esse de sorvete em inglês. Então, fala, do you like it? Você gosta disso? Ou seja, você gosta de sorvete? E a pessoa que estiver respondendo, ela vai ter que falar, yes, I like it. I like it. E ela vai falar, sim, eu gosto disso. Ou sim, eu gosto de sorvete. Então, por isso que tem esse it, ok? Geralmente, no final de algumas frases, que você não tem um object pronoun. Agora, o que é um object pronoun e um subject pronoun? Aí eu vou ter que pegar uma imagem depois e mostrar para vocês. Mas aí já é outro assunto. Então, vamos lá. Nós vamos usar o object pronoun por enquanto. Então, do you try? Presente simples. Na forma interrogativa, começa com do. Do you try? Você tenta. Depois, se você quiser usar he, she ou it, é does he try. Ele tenta? Então, com he é does. Ok? E isso aqui é só isso a regra. Para qualquer outro verbo que você quiser falar, ele tenta, does he try. Ele ama, does he love. Ele corre, does he run. Ela caminha, does she walk. Então, você só vai usar does, se é ele ou ela, sempre você does. São os outros, é do. Então, você corre, do you run? Você caminha, do you walk? Você gosta, do you like it? Então, basicamente é isso. Esse é o presente simples. Entendendo isso, que a estrutura em inglês, ela tem meio que um padrão de
precisar de um sujeito, igual português, né? Eu, tu, nós, vós, precisar de um sujeito, e depois você vai e coloca o verbo, geralmente. E aí tem algumas regrinhas que você vai moldando isso, e o que facilita muito. Porque você não tem que memorizar as palavras, você tem que memorizar como funciona. Isso é a parte mais fácil, ou seja, significa que eu posso ensinar vocês a falar a língua em um dia. Eu te ensinando a regra em um dia, você obviamente não vai aprender a memorizar tudo em um dia. Você tem que assistir, reassistir, voltar, pausar, escrever, anotar, até você pegar o jeito. Então, isso aqui que eu estou fazendo com o verbo try, vocês podem fazer com qualquer verbo. Então, quais sujeitos que você tem que utilizar? Que são, já está escrito aqui, vou colocar aqui só para ficar salvo no documento e na imagem de vocês. I, you, he, she, it, you, we, they. Então, esses são os sujeitos. Eu, você, ela, ele ou ela para o que não é a pessoa, vocês, nós e eles ou elas. Então, ok, fizemos o primeiro, você entendeu que você precisa de um sujeito, você precisa de um verbo sempre. E aí o resto faz parte da regra. Então, no primeiro aqui, você tem que conjugar com S. Se forem esses três sujeitos, você coloca a regrinha do S. Que tem, eu vou disponibilizar o documento, que tem todos esses conteúdos de gramática no documento, no meu livro, e aí você pode abrir esse livro lá e ver como que funciona a regra, porque a regrinha é bem simples. Então, essa regra aqui de colocar ES, você tira o Y, coloca IES, porque tem uma regrinha lá que é, se terminar com consoante Y, você tira o Y com IES. Mas na prática, você não memoriza isso, você não memoriza a regra. Eu memorizo a regra porque eu sou professor, mas na prática você sabe a regra porque você vai conhecer a palavra, você vai ver a palavra. Igual o português. Você não sabe explicar porque alguma coisa é, por exemplo, você fala, eu tento, e o passado é eu tentei, só que eu como, não é eu comei, é eu comi. Você não tem um pensamento de tipo assim, nossa, para conjugar o verbo comer, quando eu falo eu, eu no presente é eu como, agora no passado eu tenho que tirar a letra O e colocar o I no final. Então, se você tem que tirar o O e colocar o I, eu como vai virar eu comi, então eu estudo vai virar eu estudi. Não, entende? Então, existe uma regra para poder explicar, ok? Para poder explicar em português também como que funciona essa conjugação, só que no inglês ela é muito mais fácil, porque no inglês a regra ela é mais clara do que nós podemos imaginar. Então, não é igual em português que você sabe porque você sabe. Você consegue saber porque você entende a regra. Agora, para colocar o S, etc., essas coisas assim, coisa pequena, para colocar o ING no verbo, essas coisas, você não precisa memorizar como que coloca o IES, porque você vai vendo as palavras com o tempo, vai entrando de forma automática, da mesma forma que você sabe que o passado de comer é comi, e o futuro é comerei, não porque você sabe a regra, mas porque você conhece o verbo, ok? Então vamos lá, agora, passado simples, simple past. Simple past, na forma afirmativa, simple past na forma negativa e simple past na forma interrogativa. Como que funciona agora? Vamos lá. Na forma afirmativa, ele é sujeito e verbo no passado, ok? Então, eu vou escrever a estrutura aqui na frente, ó. Subject plus verb. Sujeito e verbo. E aí, você tem duas formas de entender esse verbo no passado. A primeira forma é assim. A primeira forma é quando você pega esse verbo, que está no passado, e você coloca ele no passado, porque ele é um verbo regular. Então, try é um verbo regular. E tem uma regrinha de você colocar ele no passado. Existem umas formas de você fazer isso, mas basicamente, na hora de falar, se o verbo for regular, você vai colocar ed no final dele. Então, aqui no caso do try, não é tried, é tried. Tem que tirar o y e colocar ied. Mas basicamente, os outros, por exemplo, walk, que é caminhar, o passado de walk é walked. Walked. Walked, você só colocou ed. Work, vira worked. Work é trabalhar, worked, trabalhou, trabalhei, trabalhamos. Então, basicamente é isso. O try, você tira o Y e coloca id, porque o try termina com consoante Y, e aí a regra é essa, que se terminar com consoante Y, você tira o Y e coloca id. Mas, na prática, na hora de falar, não existe a regra. Na hora de falar, tirar o Y e colocar o id é a mesma coisa de só colocar o id. Então, ela serve para escrever. Para falar é tried, tried. Ok? Então, vamos lá. Sujeito e verbo. Você tentou, you tried. Ele tentou, he tried. Agora aqui que entra o pulo do gato, que é o esquema.
Eu coloquei o to go aqui por quê? Porque o go é irregular. Então, nesse caso, eu vou fazer com um regular e um irregular. Significa que o quê? O que significa isso? Regular, irregular, etc. Cada verbo, você vai ter ele de 3 formas, que nós chamamos de infinitivo, ou seja, que a forma dele... infinitivo é o verbo em português que termina com R, por exemplo, caminhar, nadar, cozinhar, viver, morar. Então, isso é um verbo no infinitivo. No inglês, você não coloca esse R no verbo. Então, você geralmente, não sempre, coloca o to antes do verbo para colocar ele no infinitivo. Mas, ele, aqui, essa primeira forma, é a forma sem conjugar, a forma sem fazer nada. Então, só o try é o verbo sem fazer nada. Try é a palavra sem você usar nada, sem fazer nada. Então, é na forma padrão. E aí, quando você conjuga ele com I, por exemplo, aqui você está conjugando com o sujeito, porque o sujeito é o que conjuga o verbo. Só que a diferença é que em inglês o try ele se mantém sendo try, né? Então, aqui é a forma padrão. Eu coloquei to try porque está escrito tentar. Tem a forma do passado. Esse aqui, ó, tried, é o passado. Então, esse aqui é o past tense. O passado, que é tentou, tentei, tentamos, tentaram. Todas essas palavras é uma palavra, tried. E tem a forma do particípio. Participle. Participle, basicamente, é o quê? É tentado. Então, eu tinha tentado, ela tinha tentado, nós tínhamos tentado. Então, no verbo regular, tentado é a mesma coisa que tentou, ok? Então, não faz diferença. Você falar tentou e tentado é a mesma coisa. Por quê? Porque ele é um verbo regular. Como que eu sei se o verbo é regular? Se o verbo termina com ed, ou no passado dele, na forma do passado dele, igual aqui, ó, tried, ele termina com ed. Significa que ele é regular. Então, o particípio dele é igual. Então, tried, que é tentado, é a mesma coisa. Então, vou escrever aqui, ó. Try. Tenta, vou escrever tenta, ok? Tried, past. Tentou, mas pode ser os outros. Tentou, tentaram, tentamos, qualquer um. E participle é tentado, ok? Então, você tem essas 3 formas. Agora, to go. Por que eu estou explicando isso? Para mostrar agora aqui a diferença desse aqui, do passado simples para o go, tá? O go, ele é vai, né? O to go junto, né? É ir, que é o verbo no infinitivo ir. Então, ela gosta de ir, por exemplo, mas eu escrevi aqui vai para vocês entenderem que é o verbo que você vai usar da forma sem ele tá no infinitivo normal, assim, ele sem ter nada. Então, aí eu vai. Depois, você vai usar ele no presente. Então, eu vou, você vai, ele vai, ela vai. Aí, se você usar no presente, ele vai encaixar na mesma regra aqui, que é colocar sujeito e verbo. Se for he, she, it, você coloca o es. Então, go é vai. Vamos lá, agora outro. Vamos supor que agora vai falar no passado. Eu fui. Eu fui, o go não é regular. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que memorizar. O passado de go é went. Went é o passado e significa foi. Foi, fui, fomos, ok? Então, eu fui, você foi. Quando eu estou num lugar e vou para o outro, ele indica movimentação. Então, eu fui para a sua casa, nós fomos para o hospital, e etc. E aí, eu uso dessa forma, went. E, depois disso, tem o particípio. Só que lembra que eu falei aqui em cima, ó, que o particípio é igual ao passado se o verbo terminar com ed? O went não termina com ed, ele é irregular. Como que eu sei se o verbo é regular ou irregular? Tem uma tabela, que você pode estudar a tabela, ou você pode memorizar todos os verbos, ok? Eu vou deixar o link da tabela também aí embaixo, o link de um site. Então, você pode ver a tabela, todos os verbos que são irregulares estão lá. Mas aí você tem que fazer o quê? Memoriza, você vai ter que conhecer o verbo. Um dia você vai precisar falar a palavra ido. Então, para falar, tipo assim, ela se foi, ou algo assim do tipo. Você vai precisar falar isso, então você vai ter que pesquisar. E quando você pesquisar, você vai ter que lembrar disso. Então, eu sei que gone é o particípio de go, porque eu sei, ok? Então, ido. Então, beleza. Agora, o que eu vou usar no passado simples? Sujeito e verbo. Igual aqui, ó. You tried, você tentou, he tried, ele tentou. Só que é irregular. Então, é you went. Você foi, he went, ele foi. Ok? Então, beleza. Entendi até aqui? Agora, o que eu vou fazer?
eu vou fazer a forma negativa. A forma negativa, ela tem outra regra diferente já. Como que funciona essa regra? Na forma negativa, eu vou usar o didn't. E aí você já esquece isso aqui. Agora, você só vai usar o go. Não precisa mais nem de conjugar. Se você quiser falar assim, eu não fui, ou eu não tentei, você vai usar didn't. E aí a estrutura vai ser subject mais didn't mais o verbo. Ou did not, ok? Didn't é a abreviação de did not. Então, you didn't try. Você não tentou. He didn't try. Ele não tentou. Agora, se fosse um irregular, por exemplo, o go é irregular, certo? Só que o verbo aqui, ó, você não conjuga mais, porque você está usando didn't, não conjuga mais o verbo. Então, com go, vai ficar you didn't go, mesmo sendo irregular. E he didn't go. Ok? A forma interrogativa, você vai começar com did. Então, ela vai ser did, mais o subject, mais o verbo, sem conjugar também, tá? Então, vai ficar did you go? Você foi? E did he go? Ele foi? E se fosse com try, que é regular, mesma coisa. Did you try? Você tentou? Did he try? Ele tentou. Então, fizemos o simples. Agora, entendemos a lógica até aqui. Eu vou começar a explicar um pouquinho mais rápido os outros, tá? E qualquer dúvida que você tiver, você pode pausar, pesquisar, ver outro vídeo mais explicativo em relação a esses conteúdos, em relação a essas frases aqui, como que cria, o que é cada coisa, o que são sujeitos, caso você tenha dúvida nos sujeitos, etc. Você pode fazer isso. E vamos lá. Agora, futuro. Nós temos o simple future com will, afirmativo. Simple future com will, negativo. Simple future com will, interrogativo. Afirmativo. You will try. O verbo não conjuga, ok? O will, ele vai estar conjugando o verbo. O will, ele é futuro. E então, ele vai colocar o verbo no futuro. Try é tentar. O will vai mostrar que tentar é tentará. Então, aqui está escrito, você tentará. Ou você vai tentar. E se fosse outro, não tem mais diferença. He will try. Will try para todos. Negativo. A diferença é que, em vez de usar o will, você vai usar won't, que é a forma negativa. Então, vai ser you won't try. You won't try. Você não tentará. E ele não tentará he won't try. Ele não tentará. Ok? E aqui, nós temos até aqui. Então, beleza. Aqui na forma afirmativa, ela é sujeito, mais o will, mais o verbo. Na forma negativa, ela já é sujeito, mais o will, mais not, mais o verbo. E aí você também pode juntar o will com not, igual eu fiz aqui, que vira won't. E a forma interrogativa, ela é will mais sujeito mais o verbo. Will plus subject plus verbo. Então, will you try? Você tentará? Ou will he try? Ele tentará? Esse aqui é o futuro com will. Agora, vamos lá. Futuro com going to. Ela é simple future, going to, afirmativo, negativo, interrogativo. Como que funciona? Agora você vai ter que saber o verbo to be normal. E aí já é uma regra a mais que você vai ter que estudar. Eu vou deixar também, no livro tem, verbo to be, tem umas aulas sobre verbo to be no livro, você pode acessar lá e para poder ver também. Então, o verbo to be, basicamente, é isso aqui. Ok, vamos lá. O verbo to be é o verbo ser ou estar. E às vezes pode ser foi, se for no passado, tá? Ser ou estar. Então significa que I am é e eu, que é o sujeito eu, e a conjugação de ser ou a conjugação do verbo estar. Então, se for o verbo ser, vai ser eu ser. Aí é eu sou. Se for do verbo estar, aí não vai ser eu estar, é eu estou. Então, eu sou ou estou. You are. Você é ou está. He is. Ele é ou está. She is. Ela é ou está. It is. Ele ou ela, não pessoa.
é ou está. You are, vocês são ou estão. We are, nós somos ou estamos. They are, eles ou elas são ou estão. Ok? Então, basicamente isso. Você vai ter que usar isso. Só que nesse caso, não vai significar eu sou nem eu estou. Você tem que conhecer o verbo to be para poder usar ele lá agora nesse tempo verbal, mas não significa que ele vai significar isso. Ele só vai te ajudar a montar a estrutura. Então, a forma afirmativa é assim, ó, sujeito, mais o to be, que corresponde ao sujeito, mais o going to, mais o verbo sem conjugar. Então, ó, vamos lá. Você é o sujeito. Qual que é o verbo to be de you? Então, eu usei o sujeito you. Aí, ó, vou subir aqui, ó. O you usa are. Então, você vai colocar o are aqui. You are, depois. Aqui, ó, going to, igual tá aqui na estrutura. You are going to, e depois o verbo. Try. O que tá escrito aqui? Você vai tentar. E se fosse outro sujeito, por exemplo, he is going to try. Ele vai tentar. Eu usei o is, porque is é o to be do verbo he. Ok? Então, ele vai tentar. E aí eu faço isso aqui. Então, essa é a primeira parte. Qualquer outro to be muda. Então, se você for usar o I, eu vou tentar. Aí vai ser I am going to try. E outra, ao pé da letra, ele significa assim, ó. Eu, I am, estou, going, indo, to try, tentar. Eu estou indo tentar. Então, por isso, as pessoas falam que esse futuro com going to, se você colocar ao pé da letra, é como se ele fosse um futuro que ele é certeza absoluta que vai acontecer, que está mais próximo de acontecer. Esse will é como se não fosse certeza absoluta. Na prática, isso não existe, ok? Mas a regra correta é essa, de que o will é um futuro absoluto de algo que não tem jeito, que essa coisa vai acontecer, é algo que você tem certeza, então já está para acontecer, já está tudo certo. E o will, que também significa a mesma coisa, você vai tentar. Aqui também está escrito você vai tentar. O will você vai usar para coisas que você pensou na hora, para ideias que você tem, para, por exemplo, você vai comprar um carro. Eu vou comprar um carro um dia, não estou mentindo. Então eu falo, I will buy a car. Mas eu não estou com dinheiro, já não estou com tudo certo, já não sei o carro que eu vou comprar. Se eu já sei tudo isso, então eu falo, I am going to buy a car. Ok? Forma negativa, é só colocar o not. Então, you are not going to try. Aí tem as abreviações, o are com not vira aren't. E he isn't going to try. Aqui eu já usei na abreviação. He isn't going to try. Ele não vai tentar. E para perguntar, você inverte. Aí tem outra coisa interessante. Todos os tempos verbais com verbo to be, na forma normal dele, você vai inverter para fazer pergunta. Então, você vai tentar, are you going to try? E ele vai tentar, is he going to try? Ok? Beleza. Agora, presente contínuo. Então, present continuous. Present continuous e present continuous. Present continuous afirmativo, negativo e interrogativo. O afirmativo, ele funciona como? Ele vai funcionar assim. Você vai usar de novo o sujeito, o verbo to be, só que dessa vez você vai ter que usar o verbo com ing. O que é um verbo com ing? Também tem lá no livro, depois vocês pesquisam, tá? Então, verbos no gerúndio. Eu vou deixar aqui meio solto, mas espero que dê para entender, tá? Depois vocês verem aqui e só pesquisar. Então, esse aqui é o subject pronoun. Subject pronoun, você tem que saber isso como pré-requisito de tudo. Depois, o verbo to be, você tem que saber ele como pré-requisito do futuro com going to e agora, no presente contínuo. E o verbo no gerúndio, você tem que saber ele como pré-requisito desse agora do presente contínuo também. Então, walking, working, swimming, ok? Quando você colocar ing no final do verbo, você está falando uma ação contínua, que está acontecendo, que estava acontecendo. Então, walk é caminha, walking, caminhando. Work é trabalha, working, trabalhando. Swim é nada, swimming, nadando. Então, beleza. Feito isso, de novo, sujeito, verbo to be, assim. Subject, mais o to be correspondente, mais gerund verbo no gerúndio. Você está tentando. You
are trying. Então, trying, só colocar ing. Você não está tentando, só colocar o not também. Toda vez que tem verbo to be regular assim, é só colocar o not para fazer o negativo. Então, you aren't trying, ou you are not trying. E eu vou até escrever aqui, ó, na forma negativa, também, ó. Você vê que é sujeito, to be, not, going to. Então, é do outro, né? Ok. E agora, nesse aqui, é o quê? Nós fizemos sujeito, mais to be, mais not, mais gerund verb. E a forma interrogativa, você inverte, você coloca primeiro to be. Então, é to be, mais o sujeito, mais o verbo no gerúndio. Mesma coisa aqui do futuro. Futuro também, você vai se inverter, tá vendo? Então, vamos lá. Agora você vai colocar are you trying? Você está tentando? Então é isso que você tem que saber de pré-requisito. E se o sujeito for outro, coloquei tudo com you are, né? Se for com his, he is trying. Se for aqui, he isn't trying. E se for pergunta, ele está tentando? Is he trying? Ok? I'm sorry. Então vamos lá. Ó. Dito isso, aqui você já tem quase todos os tempos verbais que você precisa saber para poder falar a língua, no nível básico intermediário. Depois você vai precisar do past continuous. Afirmativo, past continuous negativo e past continuous interrogativo. E como que ele funciona? Ele é igual ao de cima, a diferença é que em vez de você usar o verbo to be no presente, esse aqui, ó, esse aqui é o present to be, ou seja, ele é o verbo to be no presente. Você tem que usar o verbo to be no passado, então ele é o past to be. O past to be, eles são duas palavras, was e were. Só. Aqui no de cima, ele também é ser ou estar, né? Então, vou até escrever aqui também, ser ou estar, só que no passado, tá? E aqui no de cima também, ó, são três palavras, am, are e is. Então, am, is e are. Então, aqui é só was e were. Como que funciona? I was é eu era ou eu estava. You were, você era ou você estava. He was, ele era ou ele estava. She was, ela era ou ela estava. It was, ele ou ela era ou ele ou ela estava. You were, vocês eram, vocês estavam. We were, nós éramos e nós estávamos. They were, eles ou elas eram, eles ou elas estavam. Ok? Então, basicamente isso. Aí vocês podem anotar aí depois a tradução. Então, vamos lá. Sabendo disso, do past to be, você vai colocar ele e depois o verbo com ing. Então, você estava tentando you were trying. Você estava tentando. Ele estava tentando, he was trying. Ok? O was você vai usar com eu, ele ou ela, e ele ou ela porque não é pessoa, ou seja, com I, he, she, it. Você vai usar com os que são singulares, com os que são singulares, com exceção do you, né? Que o you você usa o were também. Então, beleza. Ou, se ajuda também, na terceira pessoa do singular você usa, ou seja, he, she ou it, também usa was. E com I. Então, aqui. You were trying, você estava tentando. He was trying, ele estava tentando. Agora, na forma negativa, you weren't trying, você não estava tentando. E he wasn't trying, ele não estava tentando. Na forma interrogativa agora, você vai colocar o verbo to be primeiro. Então, were you trying? E was he trying? A informação que eu estou te dando aqui, você vai fazer isso, fazer aquilo, você anota. Então, igual eu fiz a anotação lá em cima, você pode tentar fazendo primeiro. Então, esse aqui, ó, sujeito mais past to be mais gerund verb. No de baixo, negativo, subject mais past to be mais o not mais gerund verb. E agora, na forma interrogativa, é past to be mais sujeito mais o verbo no gerúndio. Ok? Então,
É isso por enquanto. Aqui você tem todos os tempos verbais básicos, e nós vamos chegando até os avançados, mas vou ter que criar outra tabela para nós fazermos. Então, muito provavelmente eu vou colocar um corte no vídeo aqui, e aí eu vou começar outro corte, mas não sei, vamos direto. Então, come on. Não, vamos direto não. Vou pausar, e aí eu vou criar outro, e eu vou fazer outro igual a esse, nesse mesmo estilo. Então, se você gostou dessa metodologia, se você gostou desse jeito que eu explico, estuda isso, vê se você consegue entender, e aí você assiste o próximo vídeo, ok? Então, muito obrigado.